sabia que o presidente da Petrobras, no governo do PT, foi preso? O presidente dos Correios, no governo do PT, foi preso? O presidente do Banco do Brasil, no governo do PT, foi preso? O presidente da Eletrobras, no governo do PT, foi preso? O presidente da Nucleabras, no governo do PT, foi preso? O presidente da Valeco, no governo do PT, foi preso? O presidente da Caixa Econômica no governo do PT foi preso. O presidente do BNDES no governo do PT foi preso. 3 presidentes do PT foram presos. 3 tesoureiros do PT foram presos. 5 secretários do PT foram presos. O líder na Câmara dos Deputados no governo do PT foi preso. O líder do PT no Senado foi preso. O presidente da República do PT foi preso.